Senhoras e senhores, bom dia. É com grande satisfação que a Universidade Estadual de Campinas recebe a todos para a cerimônia de abertura do Fórum Permanente, a necessária aproximação da engenharia com as ciências humanas. Em síntese, esse fórum tem por objetivo argumentar sobre a importância da aproximação e os benefícios que a sociedade global e o meio ambiente terão com a formação de engenheiros que têm uma visão ampla e de longo prazo, entendendo a sua responsabilidade e os impactos, consequências positivas e negativas provocadas por seus projetos. Os fóruns permanentes são transmitidos ao vivo pelo canal do YouTube. Os fóruns permanentes são eventos interdisciplinares realizados pela Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Unicamp. A organização deste fórum está a cargo da Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação, Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Centro de Lógica e Epistemologia e História da Ciência da Unicamp, Fundação Armando Álvares Penteado e Universidade de Brasília. Sejam todos bem-vindos. Convidamos para compor a tela de abertura professor Dr. Antônio José de Almeida Meireles, magnífico reitor da Unicamp. Professor Dr. Fernando Antônio Santos Coelho, pró-reitor de Extensão e Cultura da Unicamp. Professor Dr. José Alexandre Diniz, diretor da Faculdade de Engenharia Elétrica e Computação da Unicamp. Professor Dr. Gilmar Barreto, docente da Faculdade de Engenharia Elétrica e Computação da Unicamp e organizador deste fórum. Bom, convidamos para fazer o uso da palavra o professor Dr. Gilmar Barreto, docente da Faculdade de Engenharia Elétrica e Computação da Unicamp e organizador desse fórum. Bom dia a todas e a todos, professor Antônio José de Almeida Meireles, reitor da Unicamp, professor Dr. Fernando Antônio Santos Coelho, pró-reitor de Extensão e Cultura da Unicamp, professor Dr. Alexandre Diniz, diretor da Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação, meu caloroso agradecimento pelos senhores encontrarem tempo em suas agendas para participar desse fórum. A senhora Sônia Mazariol e toda a sua equipe, meu muito obrigado pela dedicação e empenho que vocês tiveram para a realização desse evento. Não posso deixar de agradecer meus colegas da comissão organizadora, professora doutora Sônia Marise Carvalho, da Universidade de Brasília, a professora Ítala Otaviano, do Centro de Lógica, Epistemologia e História da Ciência, ao professor Regis Passini, da FAAP, ao professor César Pagan, da Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação da Unicamp. Deixo também meu agradecimento aos palestrantes desse evento, a professora doutora Maria Eunice Gonzalez, da Unesp, ao professor José Roberto Cardoso, da Escola Politécnica da USP, ao professor Luiz César Marques Filho, do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp, ao professor Walter Carnieri, do Centro de Lógica, Epistemologia e História da Ciência. E também a todos os participantes que estão nos assistindo pelo YouTube. Pessoal do YouTube, não esqueçam de deixar seu like, é muito importante para o fórum, tá? Eu vou contar uma pequena história, uma breve história sobre a criação desse fórum. Por volta do ano de 2008, o professor Max, diretor da Faculdade de Engenharia Elétrica e Computação, criou um evento chamado Seminários Filosóficos, coordenado pelos professores Gomes e Cândido. Esses seminários motivaram que no ano de 2011, o professor Leandro Tiago Maneira e eu criássemos na Faculdade de Engenharia Elétrica a disciplina História e Filosofia da Engenharia Elétrica e de Computação, com a participação dos professores Castro, Gomes e Cândido. Essa disciplina é ministrada até hoje, com grande sucesso entre os alunos. No ano de 2019, foi criada na Faculdade de Engenharia Elétrica e Computação uma disciplina de graduação com o nome Felicidade, coordenada pelo professor Leandro Maneira,
com 600 alunos inscritos para 100 vagas, mostrando a forte demanda dos nossos alunos para assuntos que vão além da engenharia. Este fórum, a necessária aproximação da engenharia com as ciências humanas, é um evento que vem consolidar os estudos e trabalhos que estamos realizando com o tema. Espero que todos aproveitem as palestras e debates que iremos realizar nesses 2 dias de atividades. Meu muito obrigado. Obrigada, professor. Com a palavra, o professor Dr. José Alexandre Diniz. Bom dia a todos. Prezados membros da mesa, magnífico reitor, professor Dr. Antônio Meirelles, pró-reitor de Extensão e Cultura, professor Fernando Coelho, meu colega da Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação, professor Gilmar Barreto, prezada coordenadora dos fóruns permanentes da Unicamp, senhora Sônia Mazariol, prezados organizadores, moderadores e palestrantes, prezados colegas professores, funcionários, alunos e participantes em geral, bom dia, sejam todos bem-vindos. Primeiro de tudo, agradeço à Unicamp e à PROEC, aqui representadas pelo reitor Tom Zé, pelo professor Coelho e pela senhora Sônia Mazariol, por disponibilizarem os fóruns permanentes da Unicamp, criados com o objetivo de promover a aproximação entre pensamento acadêmico e sociedade. Os fóruns permanentes completam em 2022 19 anos de realização com muito sucesso. Muito obrigado. Quero agradecer por aniversar os professores Gilmar Barreto e César Pagan, da nossa querida Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação, que já tem históricos sobre esses temas, que vai ser tratado no fórum permanente, que se chama A Necessária Aproximação da Engenharia com as Ciências Humanas. Que iniciativa importante de ambos professores sugerir um fórum com um tema tão essencial, atual e relevante. Quero agradecer aos moderadores, novamente os professores Gilmar Barreto e César Pagan da FEC, o professor Regis Pazini da FAP, a professora Sônia Carvalho da UNB, a querida professora Ítala do Otaviano do CLE, da Unicamp, com quem eu trabalhei no COSEM, e os palestrantes, professor José Roberto Cardoso da Poli da USP, que tem nos ajudado bastante aqui na faculdade, na Unicamp, o professor Luiz Marques do IFISH, da Unicamp, a professora Maria Eunice Gonzalez da Unesp e professor Walter Carnielli do CLE, da Unicamp, pelos desafios de discutir sobre as relações entre engenharia e ciências humanas. Muito obrigado. Prezadas, nas tecnologias habilitadoras. Segundo a portaria do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, de número 5.365, de 2 de dezembro de 2021, as tecnologias habilitadoras estão nas áreas de nanotecnologia, fotônica, acústica, biotecnologia, materiais avançados, inteligência artificial, internet das coisas, tecnologias para a economia 4.0, robótica e computação quântica. Essas tecnologias chegam rapidamente em nossas vidas de uma forma exponencial, tanto que também são conhecidas como tecnologias exponenciais. Fica difícil para as pessoas absorverem essas várias tecnologias inovadoras. Por exemplo, se hoje os smartphones estão tão funcionais e tão importantes para a nossa vida, muito se deve às tecnologias habilitadoras. Quem não se lembra dos primeiros celulares? O meu primeiro celular tinha espaço na agenda para somente 100 contatos. E hoje os celulares têm 3 câmeras digitais de altíssima resolução, carregam playlist com mais de 1000 músicas, as fotos, as selfies diárias, documentos digitalizados, que nem a carteira de motorista, o título de eleitor e o cartão de vacina do Covid. E eu que tenho filhos jovens, sei através dos celulares interligados onde eles estão. Consigo ir para São Paulo, usar o Waze e não precisar mais do guia de São Paulo. Que evolução! Os celulares revolucionaram a nossa vida. Agora é tudo smart. Smartphone, smartwatch, smart city. As tecnologias são desenvolvidas basicamente pelos engenheiros e pesquisadores das áreas afins. Mas as interfaces entre as tecnologias e a sociedade devem ser planejadas e desenvolvidas pelos profissionais das ciências humanas, para que a sociedade receba as tecnologias de forma igualitária e barata o mais rápido possível. As tecnologias devem ser para todos. E as pessoas devem conhecer como se comportar e usar as novas tecnologias. Nesse contexto, um fórum permanente, tratando da necessária aproximação da engenharia com as ciências humanas, como já disse, é essencial
é atual, é relevante. Portanto, temos que discutir sim essa aproximação. Finalizo com parabéns mais uma vez aos professores Gilmar e Pagan pela iniciativa do fórum, parabéns à Unicamp e à PROEC por organizar os fóruns por 19 anos, e agradeço e parabenizo todos os participantes, pois irão aprender bastante com os excelentes palestrantes e moderadores. Muito obrigado mais uma vez e tenham um excelente fórum. Obrigado. Obrigado, professor. Com a palavra, o professor Dr. Fernando Antônio Santos Coelho, pró-reitor de Extensão e Cultura da Unicamp. Bom dia a todos e todas, a todas as pessoas que estão nos assistindo. Eu gostaria, então, de começar a minha fala cumprimentando o professor Antônio José Meirelles, nosso reitor, o professor José Diniz, diretor da Faculdade de Engenharia Elétrica de Computação, os organizadores. Então, vou começar cumprimentando o professor Gilmar, o professor Regis Passini, da FAAP, o professor César Pagan, da FEEC, a professora Sônia Maria Carvalho Meirelles, da UNB, o professor Walter Canieri, do CLE, a professora Ita Otaviano, também do CLE. Agradecer, cumprimentar também o professor Roberto Cardoso, da Poli, Luiz Marques, do IFISH, e a professora Eunice Gonzalez, da Unesp. É, na verdade, para mim, uma enorme satisfação abrigar nos fóruns permanentes um tema de tamanha relevância. A ideia da aproximação da engenharia com as ciências humanas é, na verdade, algo extremamente importante no momento em que a gente vive, em que as tecnologias vão chegando, digamos assim, nas nossas vidas e vão mudando conceitos, vão mudando hábitos, e isso, na verdade, é fundamental para que, obviamente, a gente aumente a qualidade de vida de todas as pessoas, né? Mas, obviamente, esse aumento de qualidade de vida tem alguns preceitos que precisam continuar sendo respeitados, preceitos e valores que precisam continuar sendo respeitados. Então, essa aproximação, ela não só é uma aproximação necessária, mas é realmente muito oportuna, na medida em que, a partir do momento que essas duas áreas se reúnem, a gente, na verdade, tem um impacto muito favorável e muito positivo na sociedade como um todo, né? Então, eu gostaria realmente de parabenizar os idealizadores do Fórum Permanente pela discussão do tema, né, que é realmente de grande relevância, e vai numa direção que acho que é cada vez mais presente. A qualidade da pesquisa, os grandes desafios que a gente tem que responder no desenvolvimento da tecnologia, eles, na verdade, hoje não podem ser restritos a algumas áreas, né? Como esses conceitos e essas novas realidades, elas tangenciam várias áreas de conhecimento, é a partir e por meio da aproximação dessas áreas que a gente, na verdade, vai conseguir causar revoluções e os impactos favoráveis, não só na qualidade de vida das pessoas, mas também na forma como que as pessoas vivem, né? Acho que, a partir do momento em que, eu vou botar a palavra entre parênteses, a gente humaniza as tecnologias, a gente, na verdade, tem tudo a ganhar, no sentido de que, a partir daí, ela vem para realmente contribuir com a atividade humana, ela vem para melhorar consideravelmente aquelas atividades que nós já realizamos, sem, contudo, interferir de forma muito drástica nos valores, né, da vida humana do cidadão. Então, eu cumprimento realmente, efusivamente, os organizadores pela proposta, desejo um excelente seminário, um excelente dia de trabalho, vão ser 2 dias, eu acho, né? Parabéns e muito, muito sucesso nessa proposta. E para os fóruns permanentes, isso é realmente motivo de grande orgulho, porque é realmente um momento de uma interação entre a universidade e a sociedade, nos seus vários segmentos, que faz com que esse tipo de discussão seja extremamente importante, e com isso a universidade vai contribuindo para as grandes discussões, para a melhoria da qualidade de vida, enfim, cumprindo o seu papel. Então, muito obrigado, eu desejo a vocês um bom dia e um excelente trabalho. Obrigado, professor. Com a palavra, o professor Dr. Antônio José de Almeida Meirelles, magnífico reitor da UNB. Muito obrigado, Sônia. Estou sendo bem ouvido? Sim.
Sim, Então, professor. agradeço aí a palavra. Eu queria começar cumprimentando o professor Fernando Coelho, nosso pró-reitor, o professor José Diniz, diretor da Faculdade de Engenharia Elétrica e Engenharia de Computação. Cumprimentar e parabenizar o professor Gilmar pela iniciativa. Na pessoa dele, eu gostaria de cumprimentar toda a comissão organizadora e agradecer, então, além do próprio Gilmar, o professor Pagan, a professora Ítala, o professor Regis e a professora Sônia Carvalho. Parabenizá-los pela realização do evento, que tem, sem dúvida, muita importância. Agradecer a PROEC e a equipe aí na figura da Sônia, que ajuda a organizar esses eventos, né? Eles são momentos de reflexão e de acompanhamento daquilo que a gente observa de tendências na nossa sociedade. Hoje, as pessoas, sou um engenheiro também, nós temos aqui mais 2 engenheiros nessa mesa, né? Nós sabemos do questionamento que a tecnologia, o professor Coelho também é químico e tem uma ação tecnológica importante também, nós sabemos do impacto que as tecnologias têm na nossa realidade, né? E esse impacto é crescente e nós aí estamos apenas vislumbrando algumas das possibilidades que as tecnologias trazem para o futuro. Esses impactos extremamente grandes, eles estão hoje sob escrutínio da sociedade, né? O que é positivo. A sociedade está muito mais alerta para aquilo que causa na sua vida e no conjunto da sociedade humana e do ambiente a ação das tecnologias. E então, necessário que nós, cada vez mais, incorporemos essa visão mais geral, mais holística das atividades que a gente desenvolve, né? Essa é uma tradição que existe na engenharia, que se perdeu talvez um pouco ao longo do tempo e que hoje precisa ser muito recuperada por causa das profundas mudanças que isso vem gerando na nossa sociabilidade, na nossa vida em conjunto e no nosso ambiente. E o papel da universidade é muito destacado aí, porque a universidade forma pessoas, né? Pessoas que vão, sejam aqui dentro, sejam lá fora, desenvolver e implantar essas tecnologias, que gerarão esses impactos. Então, nós temos que ter uma preocupação de formar pessoas com uma visão que incorpore questões como a questão dos custos sociais e dos custos ambientais de toda a ação das atividades humanas que os engenheiros desenvolvem. Formá-los nesse novo espírito, que incorpore, além das questões econômicas e das facilidades eventuais que essas tecnologias promovam para a vida humana, também aqueles custos que elas trazem consigo, em termos sociais e em termos ambientais, é uma necessidade do presente. Nós devemos, inclusive, ser mais proativos nessa questão, né? Não só levando em consideração a questão dos impactos de cada nova tecnologia, mas também procurando desenvolver tecnologias que façam um movimento contrário, que sejam capazes de promover, por exemplo, uma justiça social maior, que sejam capazes de serem inclusivas, né? E que sejam capazes de reverter parte dos danos ambientais que o nosso desenvolvimento já causou. Eu sou, apesar de todas as dificuldades que a gente vive, muito otimista com relação ao potencial disso. Eu acho que as pessoas, ao adquirirem uma boa formação e ao estarem sob esse escrutínio que a sociedade atua sobre instituições públicas, sobre empresas, para controlar as suas atividades de alguma forma, eu sou muito otimista com relação à capacidade da gente encontrar novos caminhos que permitam compatibilizar o desenvolvimento, a inovação, com a inclusão e com a preservação e melhoria da qualidade do ambiente. Acho que uma questão importante hoje em dia, para finalizar a minha fala, nós sermos capazes de, como instituição,
incorporar os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU. Acho que ela é um instrumento que fortalece esse espírito no desenvolvimento de ciência, tecnologia e inovação, um espírito que procura alinhar esses diversos aspectos de importância para a sociedade humana e também que esses elementos sejam capazes de atrair as nossas empresas, aquelas que acabam levando a tecnologia para o mercado, a esse alinhamento. Parabenizo, então, o professor Geomar novamente, a PROEC por essa iniciativa, a Faculdade de Engenharia Elétrica, que tem destaque na organização e na iniciativa do evento, porque ele realmente é algo de muita importância e espero que a gente consiga dar continuidade a isso e formar cada vez mais engenheiros que sejam defensores de uma tecnologia humanizada, uma tecnologia de impacto positivo no ambiente, uma tecnologia de impacto positivo nos aspectos da justiça social e da inclusão também. Boa sorte aí no evento. Agradeço, para realmente finalizar, a todos aqueles que vão compor as mesas, né? Que isso tenha um efeito no nosso futuro aí como instituição. Boa sorte. E um abraço a todos e todas. Obrigada, professor. Dando sequência aos trabalhos da manhã, convidamos o professor Dr. Gilmar Barreto para moderar a mesa 1, Transição na cadeia de valores da engenharia. Estamos preparados? Bom dia a todos e todas.